sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? Esse aqui, minha gente, é o meu sinal. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Antes de começar a apresentar as meninas que estão aqui comigo hoje me acompanhando, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, baixa, de cabelos cacheados curtos, cabelos pretos, olhos também pretos, uso um óculos arredondado e hoje eu visto uma saia verde e uma blusa também verde, tá certo? Me acompanhando aqui na aula, a gente tem a nossa querida intérprete Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa. E eu também tenho uma professora Adriana no chat, daqui a pouco a gente conversa com ela, tá certo? Você que tá aí em casa e ainda não conversa com a gente enquanto as aulas acontecem, menina, tu tá marcando bobeira, vice? Olha, baixa o app do Educa Recife no teu celular para conversar com a gente. Ó, os QR Codes estão aqui. Aponta a câmera do seu celular, faz o download. Para fazer o login, você só precisa do seu número de matrícula e da sua data de nascimento. Então, faça aí esse movimento para falar com a gente enquanto a aula acontece, tá? A aula de hoje é sobre opinião do especialista. Coisas assim, duas palavrinhas que a gente já suspeita do que vai se tratar, né? Opinião, ou seja, alguém vai expressar alguma coisa a respeito de algum tema específico. E especialista, que a gente vai descobrir agora o que significa esse termo, né? Qual é o apelo que ele tem junto ao dicionário. Você que está em casa, saberia definir o que é um especialista sem o dicionário, sem ajuda? Sabe não? Vamos tentar descobrir? Ó, eu trouxe aqui a definição do dicionário. Então, vamos ler? O significado de especialista. Especialista é o plural de especialista, né? Especialistas, especialista. O mesmo que peritos, profissionais técnicos. Significado de especialista que se dedica exclusivamente ao estudo ou à prática de uma ciência, uma arte ou uma profissão. Na medicina, o médico que se dedica ao estudo e à cura de um grupo de doenças de um sistema ou de um órgão particular. Então, vamos lá. Se eu tenho o médico que estuda e cuida da visão, por exemplo. Então, eu tenho o oftalmologista. Já o médico que vai cuidar dos nossos dentes, já não é o oftalmologista, é o dentista. Do coração, o cardiologista. E assim sucessivamente. Então, todas essas especificidades dizem respeito a um especialista. Então, eu tenho coisas mais genéricas, que são tratadas, por exemplo, por um médico clínico geral, e eu tenho umas especificidades. Então, se eu tenho uma dor na mão, eu preciso procurar um ortopedista. E assim sucessivamente, tá? Segundo a nossa definição, vai ser alguém que se dedica exclusivamente ao estudo ou à prática de uma ciência, de uma arte ou de uma profissão. Por exemplo, eu estudo literatura, então eu sou especialista em literatura. Eu não sei, por exemplo, matemática. Aí eu teria que, para pedir auxílio matemático, eu precisaria perguntar a um especialista em matemática. Eu provavelmente conversaria com o professor Pedro, com o professor Tiago, com a professora Tânia e assim sucessivamente. Eu teria que ir atrás de um especialista da disciplina. Tá? É importante fazer essa divisão porque o especialista é aquela pessoa que vai dar para a gente um ponto de vista técnico e um ponto de vista estudado sobre o tema, né? Eu posso não saber tudo sobre todos os temas. Tudo bem, normal, acontece. A gente sempre tem uma área em que a gente é melhor fazendo e tem outra coisa que a gente não domina muito bem. E aí você pode ir estudando sozinho e você pode pedir ajuda também, tá? Nem que seja de indicações de leitura, etc. Sendo assim, a figura do especialista é aquela pessoa que estudou intensivamente um assunto e por isso ela recebe essa alcunha. Importante salientar que para receber esse nome, o estudo normalmente é respaldado pela produção científica. Ninguém recebe o título de especialista à toa. Né? A gente precisa comprovar a nossa expertise, ou seja, o nosso conhecimento. E essa comprovação ela acontece muito a grosso modo através da publicação de trabalhos científicos. Então, por exemplo, se eu sou uma cientista ali, uma bióloga, eu descobri uma espécie nova de ave. Nunca ninguém tinha visto a minha ave. Aí eu vou ter que elaborar um
um artigo, publicar esse artigo, fazer todas as inferências científicas para que a minha descoberta seja validada, tá certo? E a partir daí, isso me torna um especialista, porque eu estudei aquilo especificamente, tá? Eu não ganhei esse título sem ter estudado. E como sabemos, a produção científica é feita por meio de pesquisa bibliográfica, elaborada, consulta em revistas, artigos científicos, documentos, etc. Coleta de dados por pesquisa, o tipo censo, ou ainda pela experimentação, tentativa, acerto e erro. Existem várias formas, né? E quando a gente estudar um pouquinho sobre metodologia científica mais na frente, né? Vocês ainda são muito novinhos, a gente vai entender quais são os modelos diferentes de pesquisa que há para a gente fazer. O mais comum desse, especialmente na área de humanas, então se você está pensando aí em fazer um curso de direito, em fazer um curso de letras, porque não, né, professora, um curso de história, uma área de humanas, é muito provável que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, que consiste na consulta, na revisão e na coleta de dados de textos já publicados. Então, você vai ter que olhar para o passado, aí ver o que os cientistas anteriores, os especialistas anteriores produziram sobre aquele conteúdo, estudar, ver se concorda ou discorda e dizer por que concorda e por que discorda, com base numa argumentação respaldada em estudo dessa bibliografia. Não confundir com biografia, que é outra coisa. Biografia é quando a gente conta a nossa própria vida, né? Outra pessoa conta a nossa vida, porque quando a gente conta é a autobiografia, tá certo? Não confundir bibliografia com biografia. Então, a gente tem várias formas de consulta, tá? Metodológica. A gente tem consulta em revista, artigo, a gente tem leitura de tese, leitura de dissertação, leitura de monografias, tá? Ou a pesquisa pode ser feita também por meio de entrevistas. Então, por exemplo, pesquisas como censo. O censo ele precisa bater porta em porta ou fazer uma entrevista comunitária, num bairro, numa rua, para saber ali coletar as informações que se quer. A coleta de dados é importante, tá? Nem toda pesquisa vai precisar de coleta de dados. Mas, em alguns casos, especialmente na área de exatas, é possível que haja essa necessidade, tá? Ou pela tentativa e acerto. Então, descobri com uma nova forma de energia. E aí eu vou testando até que a minha teoria e a prática dessa forma nova de energia esteja estável para poder ser aplicada na realidade, ou seja, no nosso dia a dia, para todas as pessoas, em diferentes países, etc. Então eu vou testando até que aquilo funcione. Então aí eu acho um jeito de aplicar isso à realidade. Sendo assim, é preferível recorrer à opinião de um especialista para quaisquer assuntos, do que apenas prestar atenção ao crivo popular, o senso comum. A gente sabe que conhecimento é muito diverso, né? E existe, grosso modo, a gente, quando está crescendo, a gente sempre escuta nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, sejam quem for os nossos responsáveis, de que existe um conhecimento que é um conhecimento popular. Aquilo que é herdado e vai passando de geração em geração. Os ditados populares, algumas vezes crendices, em algumas vezes sabedoria popular, realmente baseado em experiência. Então a gente sabe que existe toda essa parte de que aqui a gente aprende que não é com base na ciência, que é com base na experiência, né? Eu fui lá, eu vi, eu vivi, então eu sei como acontece. Isso também é um tipo de conhecimento bastante importante, né? Porque ajuda a gente a não errar também. Então, por exemplo, se a professora Adriana Maria, com 5 anos, botou a mão no fogo assim e percebeu que esquentava, ela vai falar para a filha dela, olhe, não coloque, porque esquenta, porque queima. Então, esse é um exemplo com base na experiência. E a filha dela, já sabendo desse conselho, não coloca a mão no fogo. Isso é um conhecimento empírico que foi passado de Adriana Maria para a filha dela porque ela experienciou. A opinião de especialista é aquele que vai pesquisar por que o fogo queima, né? Ou o que é que a gente faz quando a gente queima uma parte do corpo, por exemplo, o que é que a gente tem que ir para o hospital, tá? Tem que ir para o hospital, mas o que é que a gente faz imediatamente? Essa pessoa é que vai ser a especialista, que estudou para dar essa resposta, tá? Então, a gente tem esses dois conhecimentos. Um conhecimento que é empírico, que não precisa ser descartado de forma nenhuma. Ele pode ser acumulado, portanto
Portanto, que a gente reflita sobre ele, sobre a sua veracidade, sobre a sua aplicabilidade, tá certo? Não é para dar ouvidos a tudo que a gente escuta no nosso dia a dia, porque a gente não sabe se tudo é verdade, né? Tem as famosas fake news por aí, né, professora Adriana? Por exemplo, eu estava falando aqui sobre a necessidade de especialista. Ó, você trataria uma dor de dente com um oftalmologista? Tu viu, Billy, que eu quase caí? Billy tá rindo de mim, ó. Ou consultaria um médico para fazer um trabalho de história da arte? Eu acho que não, né? Eu não faria essa troca não, viu? Um médico para fazer um trabalho de história da arte, isso vai dar pé? Vai dar não, né? Vai dar ruim. Então, é por isso que existem os especialistas para abarcar diferentes áreas. Então, se eu tenho um trabalho de história da arte para fazer, eu vou consultar alguém formado em arte. Até um historiador mesmo, né? Porque existem historiadores que se especializam na história artística e tal. Então, a gente vai colecionando pontos de vistas dessas pessoas especializadas. A mesma coisa vale para o dente doendo. Eu não vou com o dente doendo e no oftalmologista e num médico de outra especialidade, tá? Porque ele não vai me ajudar. Ele não sabe o que fazer ali naquela situação. Então, eu preciso ir procurar o meu dentista, tá? Se você respondeu que não em ambas as situações anteriores, é porque você entende as aplicabilidades práticas da função do especialista. Então, você que está em casa já está craque, já sabe, já está expert, que não pode resolver todo e qualquer problema com todo mundo, né? Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo quais especialidades. Por exemplo, quando a gente tem 10 anos, 12 anos, a gente não entende todas as especialidades de médico, por exemplo. A gente nem sabe. A gente tem que ir com os pais da gente, né? Com um responsável, com um adulto, para que ele diga, ó, para onde é que eu vou? Quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo quais áreas cuidam de cada parte do nosso corpo, né? Então, o especialista serve para isso. Mas eu não vou fazer pão tão bem quanto um padeiro. Um padeiro que estudou, um padeiro que tem a prática. Então, ele é o especialista em fazer pão. O meu pão vai solar, tenho certeza. Ó, refutar a opinião de um especialista também não será tarefa fácil e normalmente acontecerá em ambientes acadêmicos adequados, seja em fóruns universitários, seja em revistas especializadas em que as publicações são normalmente feitas. É possível, Vivi, refutar a opinião de um especialista? É. Tudo é possível, tá? Basta ter um pouquinho de vontade, né? E estudo. Para refutar a opinião de um especialista que publicou um artigo científico ou numa revista ou numa plataforma dessa acadêmica, a gente precisa também, primeiro, estar inserido aí nesse contexto acadêmico, não necessariamente estar estudando, mas na universidade, fazendo um curso, mas ter feito, né? Ou já estar formado, etc. Por exemplo, eu sou formada em literatura, né? Eu não posso refutar uma área que não tem nada a ver com a minha. Qual é o embasamento teórico que eu tenho? Qual é a comprovação do meu repertório para refutar alguém de matemática? Eu não tenho estudo para isso. Então, eu precisaria fazer um novo curso para fazer essa modificação. Contudo, se eu tenho a mesma área, por exemplo, se eu escrevi um texto falando sobre sinônimos, e a professora Adriana, que também é de letras, escreveu outro texto refutando as minhas ideias, isso é completamente válido. Tá? Porque a gente pertence à mesma área e qualquer especialista pode ser contestado. E aí, assim que ele é contestado, ele ganha direito de réplica, né? Ele pode reescrever o seu artigo, modificar se ele percebeu que alguma coisa estava errada ou inadequada naquilo que ele escreveu, ou ele pode escrever um outro texto dizendo por que ele acha que o refutamento não faz sentido. Por falar em revistas, eu trouxe, na verdade, para vocês, que está disponível para todos os alunos da rede. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, tá lá na árvore do livro, que é a nossa banca. E lá tem uma série de revistas que você aí em casa pode consultar para fazer a sua pesquisa, para fazer leituras super interessantes. Está aí o QR Code na sua tela. Então, aponta a câmera do seu celular. Esse QR Code vai te levar para a árvore do livro. A árvore do livro contém... É como se fosse uma biblioteca. Quando a gente entra, a gente tem várias coisas para ler. A gente tem fábula, a gente tem conto, romance. A gente tem as revistas também, que é por isso que eu trouxe. Que são as revistas qual é?
Então, elas estão lá disponíveis para qualquer pessoa ler. Tem uma fotinha aqui, ó, de todas, não são todas elas, mas algumas delas organizadas. Tá certo? Então, você que está em casa pode ter acesso à sua banca de revistas sem sair de casa. Elas têm conteúdos muito interessantes e dos mais diversos possíveis. A gente tem artigo científico, a gente tem artigo literário, a gente tem várias coisas interessantes. Então, você que está aí em casa pode acessar para ler com a gente, tá? E conta pra gente como foi a sua experiência de leitura também. Que é sempre bom a gente perguntar e saber como foi. E aí, pensando no tema da nossa aula e a junção com essas revistas, né, que estão disponíveis para gente, eu trouxe, a gente vai ler mais à frente, um artigo dessa revista, intitulada, que é a revista Qual é, número 49, que vai falar sobre inteligência artificial. Vocês que estão aí em casa, muito provavelmente já ouviram falar sobre o termo. Ele não é um termo novo, é um termo que está, inclusive, pairando por filmes, séries, literatura, pelo mundo imaginativo há bastante tempo, né? E parecia alguma coisa muito distante, quando, na verdade, a gente piscou, opa, inteligência artificial em tudo, né? Inteligência artificial nos computadores, inteligência artificial nos carros, inteligência artificial em sistemas de empresas, para tudo, hoje em dia, se tem esse tipo de inteligência, que é quando os computadores vão lá e fazem as coisas sozinhos, com uma certa autonomia, porque foram programados para isso, tá? O computador não fez tudo sozinho, não. A gente é que programa os computadores para que eles executem determinadas tarefas, determinadas funções pré-programadas. Então, sem pânico, você que está aí em casa, tá? Eu trouxe uma matéria que há nessa revista, e aí, nessa matéria especificamente, vão falar sobre a inteligência artificial. Por que eu trouxe essa matéria? Porque o tema é interessante e como é um tema bastante científico e inovador, não dá para falar sobre inteligência artificial com base nos meus achismos. Ah, eu assisti um filme e agora eu sei tudo sobre inteligência artificial. Não é verdade, né? A gente vai precisar fazer o quê? Consultar o especialista. E aí eu trouxe esse trecho justamente para que a gente entenda a parte dele nisso. Ó. No caso de Akinator, que era o aplicativo em que a inteligência artificial era usada, o aplicativo utiliza todo o conteúdo do Google para identificar personagem imaginado. Inclusive, se não houver dados sobre essa pessoa nas buscas, o joguinho não conseguirá adivinhar. Outro exemplo bem simples e próximo de nós, e dos serviços de streaming. Então, os serviços de streaming hoje em dia já possuem uma inteligência artificial por trás que delimitam os possíveis interesses. Então, por exemplo, eu assisti um filme hoje. Aí eu gostei desse filme, eu marquei lá um joinha. O streaming sozinho, ele vai fazer todo um reconhecimento de uma gama de filmes semelhantes a esse, ou próximos, ou um pouquinho mais distantes, que se pareçam com o gosto daquele que eu assisti. E vai fazer esse mapeamento, me indicando alguns filmes para assistir. O streaming pode acertar, pode errar. Depende muito do meu gosto pessoal, da minha experiência assistindo o filme. Mas já existe uma série de inteligência por trás daquelas decisões. Então, quando aparece assim alguma coisa recomendado, né, pra gente, seja ele filme, série, seja um vídeo, uma propaganda, aquele recomendado não é à toa, tá certo? Ele tá ali juntando as nossas informações, os nossos dados digitais, para fazer esse mapeamento da nossa personalidade. E aí, eu trouxe, a matéria fala sobre o AI, que é a inteligência artificial, e pode ser usada para prever o comportamento humano. E é por isso que vários serviços de streaming, por exemplo, conseguem indicar quais filmes o usuário gostaria de assistir. Que é o que eu estava falando, né? Para reforçar o argumento, a matéria utiliza a opinião de um especialista, que é um pesquisador, que está à frente de uma equipe de jovens que pesquisaram o AI. Vou voltar aqui a tela só para mostrar que esse moço aqui, que está em verde, está pequenininho. Mas é o moço que está aqui em verde na imagem, ele é o especialista que a matéria cita, tá? E aí, ele, na matéria, para reforçar de que é um especialista realmente dando aquela opinião, ele coloca em aspas e aí vai para um discurso direto para reproduzir aquilo que o especialista falou, para dar um poder, vamos dizer, não uma legitimidade ao texto.
Ó, entre aspas, quanto mais informações o computador receber, mais fácil será para ele criar essas conexões e chegar a um resultado mais preciso. Fecho aspas, ou seja, fecho a citação direta, tá? Diz Clayton Tolotti, especialista em tecnologia da Compass, empresa que cria projetos de inteligência artificial. Então, eu tenho aqui a citação direta, sendo evidenciada pelas aspas, eu tenho o nome do especialista, eu estou referenciando essa pessoa, então a partir do momento em que eu sei quem é, eu consigo ir atrás, pesquisar sobre o trabalho dele, pesquisar sobre a empresa a qual ele está vinculado, e assim entender qual é a experiência dessa pessoa com base na inteligência artificial, tá? O local de fala do especialista também será muito importante. O fato de que esse professor trabalha em uma empresa de tecnologia ajuda a entender essa credibilidade que seu ponto de vista possui. Ora, se eu estou falando sobre inteligência artificial e eu estou usando um especialista que não tem nada a ver com a área, que trabalha com outra coisa, que trabalha, não sei, costurando tecido, qual é a credibilidade que o meu texto vai ter? Porque eu preciso entender qual é a relação entre costurar tecido e pode ter. A gente tem fabricações de roupa em larga escala que utilizam inteligência artificial no maquinário. Mas eu preciso articular essas coincidências, essas explicações no meu texto, porque senão as informações ficam desconexas. Nesse caso específico da matéria, eu tenho uma empresa de tecnologia. Então, ela já reforça o local de fala do especialista, reforça a sua função e posição especial para o texto e para a gente também. Além do local de fala, ainda temos a experiência. O fato desse professor vir trabalhando com o assunto, ter feito progressos e ter resultados para mostrar diz muito sobre a sua pesquisa e o comprometimento. Eu estava falando sobre como a experiência é importante, né? Não basta só o lugar de fala. É preciso também ter uma expertise que vem da experiência. Então, o fato de eu trabalhar com inteligência artificial, eu não, tá, professor? Trabalhar com inteligência artificial ao longos anos, dá a ele um local de fala e dá a ele também experiência. Então, como é que eu vou desautorizar essa pessoa? E esse lugar de fala se torna um lugar privilegiado, não é, professora Viviane? Verdade. Porque se eu, como professora de língua portuguesa, sem especialização nenhuma com inteligência artificial, for falar, não tenho o privilégio, não é? Esse lugar de fala como um especialista. Isso. Que é o privilégio do especialista, né? Sim. E é um privilégio para a gente também Isso. poder entrar em contato, Ouvir, aprender de um especialista, né? A gente nunca pode subestimar esse contato. Isso. Atenção, há especialistas em diversas áreas, não apenas tecnologia, eu já tinha falado com vocês, né? Por exemplo, eu trouxe aqui uma interação que foi feita com um jornal entre um aluno, um menino que estava em casa e a necessidade dele de jogar muito videogame. Então ele faz essa pergunta ao jornal. Minha mãe fica o tempo todo reclamando que eu não saio do videogame, mas eu digo para ela que não tenho vontade de fazer outras coisas. Vocês podem me ajudar, as pessoas do jornal. E aí o que é que as pessoas do jornal fazem? Eles buscam a opinião de um especialista em psicologia. Olha, tem um problema aí que talvez seja um problema comportamental. Como é que a gente resolve isso? Né? Eu não sei. Eu nunca tive filho, nunca criei ninguém, não tenho nem a experiência, professora Adriana, para dar esse pitaco. Então, eu chamo um psicólogo para poder responder. É o que o jornal faz. Então, a resposta da psicóloga especialista foi: Oi, Vitor, jogar videogame é uma atividade prazerosa, mas ela pode se tornar meio viciante. Quando só o videogame dá prazer, é importante ficar atento, porque passou do ponto. Qualquer atividade que passa a ser a única fonte de satisfação será um problema. Então, aqui, o que a especialista está querendo ressaltar é o hiperfoco. Então, se eu faço uma única coisa que me dá prazer e eu esqueço todo o resto da minha vida, eu esqueço de fazer atividade física, eu esqueço de comer bem, eu esqueço de passear com os meus amigos, e isso é só aí que as coisas se tornam um problema. Quando eu pondero sobre tudo e faço as coisas de forma equilibrada, não há tanto problema. E é isso o que a opinião da especialista está querendo dizer. Certo? Isso.
Isso. Tudo certo, tudo maravilhoso? Maravilhoso. Professora Adriana, se despeça aí com a nossa aula. Gente, que aula maravilhosa, não é? Eu estava aqui assistindo, tivemos a professora Isabel dando uma passadinha aqui no chat. Foi? Bel, beijo, Um alunos beijo. também. Não é? Um abração e até a próxima, pessoal. Professora Vivia com você, faça esse encerramento maravilhoso. Nessa aula teve de tudo, professora Adriana. Teve. Teve Isabel, eu quase caio. E agora eu me atrapalhei nas palavras? Vamos ali atrás tomar um chá, professora. Sim, Vamos descansar. Gente, eu me despeço por aqui. Eu espero que vocês tenham... O Billy tá me mostrando o chá. Tá pronto. Ó, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, assistam lá no YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula.